Chegamos ao nosso quinto passo para nos tornarmos mulheres mais confiantes antes de começarmos um novo relacionamento. Esse quinto passo fala sobre crenças limitantes. A importância de você identificar quais são as crenças limitantes que você traz ao longo da sua vida sobre relacionamento. Todos nós, em algum grau, trazemos algumas crenças desde a nossa infância. O que são essas crenças limitantes, Tati? Você consegue identificar algumas crenças toda vez que você tem como verdade algo que, se você olhar, se uma pessoa sai fora dessa, não está dentro dessa regra que você tem como ideia fixa, isso é uma crença. Vou dar um exemplo. Muitas de nós crescemos com os nossos criadores falando e repetindo pra gente que todo homem não presta. Quantas de nós crescemos com essa fala, né, dizendo que todo homem não presta? Tati, isso é uma crença? Isso é uma crença. Por quê? Porque se eu tenho uma amiga ou uma fulana ou uma pessoa, um homem no universo que presta, eu não posso dizer que todo homem não presta. Concorda? Então isso é uma crença. Enquanto houverem pessoas que ainda prestem, quer dizer que existem homens que prestam. Você, para se relacionar, você precisa de um homem. Nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo. Você precisa de um homem que preste. Você não precisa que os 8 bilhões, ou enfim, metade disso preste. Você só precisa encontrar um. Então isso é uma crença limitante. Outra crença que talvez você tenha, não estou dizendo que você tem, mas estou te auxiliando, dando alguns exemplos dos quais você precisa identificar se isso te acompanha, porque isso pode estar sabotando os teus relacionamentos, que é: todo homem trai, todo homem é cafajeste, né? Então assim, comece a pensar dentro dos relacionamentos. Quais são as crenças que você traz fortemente com você? Ou que todo relacionamento depois de 3 anos, depois de 4 anos vai terminar? Ou então que não existe felizes para sempre? Ou então que, enfim, eu tô citando aqui, né, algumas crenças que podem te atrapalhar no decorrer desse percurso. Porque se você é uma pessoa que tem que carrega contigo essa crença limitante de que todo homem trai, naturalmente, quando você estiver dentro de um relacionamento, você vai estar sempre insegura, pensando que se esse homem se atrasou no trabalho por conta de, enfim, de trabalho, né? Você ficar pensando, ele atrasou, mas será que ele atrasou mesmo? Será que ele não tá saindo com outra pessoa? Né? Ou então você vê ele no sofá ali, trocando WhatsApp com alguém e você já fica pensando, será que ele tá falando com outra mulher? Será que você entendeu? Será que aquela secretária lá do trabalho dele, será que ele não tá saindo com ela? Então tudo isso são crenças que nós trazemos, que às vezes a pessoa não deu nenhum indício de que aquilo pode estar acontecendo, mas você traz essa crença fortemente dentro de você. O que acontece é que quando nós não temos consciência de que carregamos algumas crenças conosco em relação a relacionamentos, que é o assunto que eu venho trazendo aqui, porque existem crenças limitantes sobre várias outras coisas. Nos meus cursos eu trago isso, crenças sobre dinheiro, que todo mundo que tem dinheiro não presta, né? Pessoas que ganham muito dinheiro não são pessoas espiritualizadas, né? Que dinheiro é sujo, que dinheiro não traz felicidade, que ou a pessoa é pobre e feliz, ou a pessoa é rica e é infeliz. Então assim, isso são crenças sobre dinheiro. Aí tem crenças que, por exemplo, a pessoa que cuida do corpo, né, falando aqui da parte física, pessoas que cuidam do corpo são fúteis, né, que só cuidam do corpo por futilidade, porque querem se mostrar para as outras pessoas, querem se exibir para outras pessoas, porque isso é vaidade demais, sendo que hoje no passo 1 eu já desmistifiquei isso para vocês, eu já trouxe a importância da atividade física num outro formato, em 3 pilares distintos do que aquilo que a gente vê normalmente sobre somente vaidade. Então tudo isso são crenças, né? Tem um dos meus cursos, eu trago fortemente isso e trabalho, né, como você se libertar
libertar dessas crenças, porque para se libertar fortemente dessas crenças é preciso que você construa um caminho novo neural, porque essas crenças elas ficam enraizadas no nosso subconsciente e é por isso que nós agimos de determinadas formas conforme essas crenças e não temos nem consciência de que estamos agindo conforme essas crenças. Por quê? Porque elas estão no nosso subconsciente, não no nosso consciente. Então nós ouvimos tanto, né, determinadas frases, determinadas crenças dos nossos criadores ou de pessoas que convivemos, que nós enraizamos aquilo pela repetição ou através de impactos emocionais, né? Então são duas formas que nós podemos construir crenças, através da repetição daquilo que ouvimos sempre, ou ouvimos sempre, ou através de impactos emocionais muito fortes, né? Vou dar um exemplo aqui, uma pessoa que ela estava dirigindo na chuva e ela teve um acidente de carro. Logo, ali naquele impacto daquele acidente de carro, ela ficou com medo de dirigir na chuva. Por quê? Porque ficou registrado naquele impacto que toda vez que ela dirigisse na chuva, ela poderia ter um acidente de carro. Então aquilo gera um pânico dela, ela não consegue sair de carro na chuva, né? Então isso é um impacto emocional que ficou registrado ali no subconsciente dela e gerou uma crença nela de que toda vez que estiver chovendo pode ser que ela tenha um acidente. Então, duas formas de construção de crenças limitantes, tá? Então é importantíssimo que antes de você ir para o próximo relacionamento, você procure se conhecer mais. Você procure listar dentro das suas limitações, obviamente, quais são as crenças, quais são as ideias que você tem sobre relacionamento que são fortes para você. Que você percebe que, inclusive, você acaba repetindo padrões nos relacionamentos por conta dessas ideias que são fortes para você, e aí a cada relação que você tem, você acaba vivenciando situações muito parecidas com aquelas anteriores, né? Os famosos padrões que nós conhecemos, justamente porque essas crenças são tão fortes que você acaba desenvolvendo um padrão para justificar essa crença que você tem, e você acaba atraindo pessoas que tem esse padrão de comportamento para justificar essa crença que você tem. Daí nós vemos pessoas que, espero que não seja você, mas talvez seja, que são pessoas que, mesmo quando mudam de relacionamento, sempre são traídas, por exemplo. Quase sempre são traídas. Por quê? Porque ela tem má sorte, será? Se ela, né, nasceu com o dedo podre e todo relacionamento ela é traída, né? Não, é justamente por conta de uma crença limitante que lá na infância dela, ou ela viu essa situação acontecendo com os criadores, com os pais dela, ou ela ouviu isso, né, a mãe ou o pai repetindo isso muito, né, que todas as pessoas traem, que o homem trai, que a mulher trai, enfim, e aí ela acaba vivenciando situações na vida adulta dela para justificar aquela crença limitante que ela tem. Então hoje, né, dentro esse treinamento Puckett, né, esse mini treinamento que eu tô trazendo para vocês, eu não tenho como me aprofundar muito nesse assunto, mas eu tenho como apontar esse assunto como algo importantíssimo para que vocês não repitam padrões nos relacionamentos, para que vocês busquem isso, seja dentro de um curso meu, seja dentro de um curso de outra pessoa, que você busque transformar essas crenças limitantes em potencialidades, né? Que você comece a olhar os relacionamentos de uma outra forma, que você elimine da sua vida essas crenças limitantes nos relacionamentos. Começando você prestando atenção naquilo que você repete para si mesmo o tempo todo em relação a relacionamentos. Comece a anotar num papel, olhe para isso e comece a desmistificar isso, né? Mesmo que de forma ainda lenta, mesmo que de forma ainda leiga, você ter consciência disso já te auxilia um tanto no processo de se relacionar com outras pessoas. Eu espero que você tenha gostado desse treinamento, que isso te prepare para que você se torne uma pessoa mais confiante daqui para frente e que você exercite todos esses passos, que eu tenho certeza que você vai se tornar uma mulher mais confiante daqui para frente.